futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubão. Olá, você que se liga aqui no Pesqueira Esportes. Estamos começando a edição desta quinta-feira, dia 23 de março de 2023. No oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá e a Casa das Bebidas. Vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje tem Copa 10K, tem Campeonato do Seminário, tem amistosos, tem atletismo, tem o resultado do amistoso do Projeto João Vitor e muito mais. Vamos falar também dos grandes times do nosso futebol. Hoje o União decacampeão Pesqueirense 1965, Comercial campeão Pesqueirense 1973, Seleção de Pesqueira de Veteranos em 1988 e o Pesqueira Futebol Clube campeão da Série A2 em 2017. No segundo bloco tem notícias aqui do futebol pernambucano. Santa Cruz foi goleado e está fora da Copa do Nordeste. Náutico e Sport continuam. Tem também o giro de notícias nacional e internacional para cada rodada da agenda do dia e muito mais. Mas antes quero pedir a você que não é inscrito no canal que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui se você estiver no YouTube. Também ativa o sininho para você ser avisado assim que nosso vídeo estiver no ar. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas. Deixe o seu like. Sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 8799204 Brasil! A Casa das Bebidas fica na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esporte fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão. Parabéns, vereador Professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. E vamos começar o esporte local desta quinta-feira falando do Campeonato do Seminário. Neste domingo, quarto dia de competições, abrindo a segunda rodada. Às 8h15 da manhã tem o Vila Nova de Zezé contra o Guarani de Alagoinha. E às 10 horas tem o Juventude de Simbres contra o JK de Arco Verde. Copa 10K, rodada decisiva neste domingo, oitavo dia de competições. Às 8h15 da manhã tem o Baratinados de Arco Verde contra o Cruzeiro do Chucuruz. É duelo do terceiro e quarto colocado do Grupo B. Quem vencer vai para a liderança. E às 10 horas tem jogo de vida ou morte para o Sporting de Arco Verde contra o Juventude de Baixa Grande. Se o Sporting perder, estará eliminado da competição. O Juventude também tem jogo decisivo. Se perder, não dependerá mais de suas forças para se classificar neste Grupo A, onde o Salgadão já está classificado. Tem amistoso neste domingo lá na Barriguda, a partir das 7h30 da manhã. Tem os Coxinhas da Barriguda contra o Mônaco de Bozó.
Amistoso também no Campo da Pitanga, a partir das 8 horas da manhã. Tem Marrom Glacê contra o Pedra Redonda City. Bom, estamos de volta aqui com o esporte local. Ontem teve um amistoso lá na Escola Santo Antônio. Projeto João Vitor e RN Esportes. O jogo terminou empatado em 3-3 numa partida bem disputada. Chamar a atenção mais uma vez para a rodada decisiva na Copa 10K nesse fim de semana. É briga direto pela classificação para as semifinais. No primeiro jogo, Baratinados lá de Arco Verde contra o Cruzeiro do Chucuruz. E no segundo jogo, aí uma verdadeira decisão. O Sporting de Arco Verde e o Juventude de Baixa Grande. Se o Juventude de Baixa Grande vencer esse jogo, ele se classifica para a semifinal, porque ele vai abrir 4 pontos do Sporting, faltando apenas uma rodada para os dois. Então, realmente é um mata-mata. Se o Juventude perder, ele não fica fora, mas vai depender de resultado. Então, é decisiva essa rodada lá na Copa 10K, no Joaquim de Brito, no próximo domingo, a partir das 8h15 da manhã. Lembrando, ingresso R$2. No Seminário, segunda rodada iniciando, né? Vila Nova e Guarani, duas equipes tentando a primeira vitória. E no segundo, Juventude de Simbis tentando se recuperar da derrota na primeira rodada contra o JK de Arco Verde, que venceu o seu primeiro jogo e quer manter a invencibilidade. Falar agora de atletismo. Aconteceu em Brasília do dia 20 até hoje está sendo o encerramento, né? Os Jogos Escolares, organizados pelo Comitê Brasileiro de Desportos Escolares. E tem 3 representantes aqui da nossa região. A Vitória Lohane, que é da Escola Arruda Marinho, ganhou a medalha de bronze nos 100 metros rasos. O Heitor Henrique é lá de Venturosa, mas está sendo acompanhado pelo professor André Silveira, ao qual quero mandar um abraço, meu grande amigo, o André Carlos Silveira. Ele foi medalha de ouro nos 100 metros, parabéns para ele nos 100 metros rasos. E ainda tem a Larissa Leite, que foi 4º lugar nos 3.000 metros. Então, parabéns aos 3 atletas aqui da nossa região. Amanhã, no programa de amanhã, a gente vai trazer fotos deste evento. A gente só não colocou no programa de hoje, que a gente já tinha gravado a parte local, tá ok? Mas amanhã eu prometo que traremos as fotos dos atletas lá nesses Jogos Escolares Brasileiros. Vamos chegando agora com a série dos grandes times do nosso futebol. Hoje, o União decacampeão 10 vezes seguido em 1965, essa foi a última. Comercial em 1973, também campeão pesqueirense. A Seleção de Pesqueira de Veteranos em 1988. E o Pesqueira Futebol Clube em 2017, no jogo contra o 7 de setembro aqui, vitória por 4-2, onde tivemos uma homenagem ao paratleta Vinícius, né? Vamos chegando e daqui a pouco eu venho com o futebol pernambucano. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Começando com União decacampeão pesqueirense em 1965. Em pé, Tião, Valdir, Ataíde, Joãozinho, Chico de Olimpão, Pinheiro e Zezito. Agachados, Luiz Severo, Nildo, Leal, Benedito, Tonho Galo Cego e Zezinho. Foram 3 jogos nessa final. União venceu o primeiro por 2-0 sobre o Comercial. E depois teve 2 empates em 1-1 que deram o título ao União pela 10ª vez seguida. Agora vamos com o Comercial, campeão em 1973. Em pé, Paulinho, Armando, Paulo Sarrafo, Zucão, Gilberto, Célio e Evânio. Agachados, Nego, Geraldo Nem, Quino, Pé de Galo, Gilberto, Abel e Fabinho. Agora vamos com a Seleção de Pesqueira de Veteranos em 1988. Em pé, Mago, Abelardo, Maninho, Sidão, Paulinho, Adelmo, Leo e Adson. Agachados, Zezinho, Ubiratã, Gênio Lima, Regis, Renato Boy e Fernando Profeta. Para finalizar, vamos com o Pesqueira Futebol Clube, o time campeão em 2017. Esse jogo do Joaquim de Brito contra o 7 de setembro, vitória por 4-2. Em pé, Índio, Erivelton, Avatar, Cadi, Evandrísio, Betão e Zé Branco. Agachados, Fabinho, Rogério, Madison, Vander, Raniel, Severino e Nielson. Destaca aí para Vinícius, que hoje é para-atleta na cadeira de rodas.
Vamos falar agora da Copa do Nordeste, resultados da última rodada da primeira fase. Bahia 3, CRB 0, Ceará 3, Atlético de Alagoinhas 1, Sergipe 2, Sampaio Corrêa também 2, ABC 3, Fluminense do Piauí 0, Santa Cruz 0, Fortaleza 4, Campinense 2, Vitória 1, CSA 1, Sport 3, Náutico 3, Ferroviário 2. As quartas de finais ficaram assim, jogo único, data ainda a definir, CBF deve confirmar hoje à tarde. Sport e CRB vão jogar na Ilha do Retiro, ABC e Náutico vão jogar em Natal, Ceará e Sergipe no Castelão, assim como o clássico Fortaleza e Ferroviário. Bom, vamos chegando agora com o noticiário do futebol pernambucano. O torcedor de Santa Cruz está triste. Náutico e Sport estão alegres. Vamos começar pelo Santa Cruz, né? Que começou perdendo, levando um gol logo com 30 segundos, né? O Lucero, o argentino Lucero, fez o primeiro gol. Teve um pênalti, na minha opinião, em favor da equipe do Santa Cruz, não marcado pela arbitragem. Pelo árbitro José Ricardo Vasconcelos, lá de Alagoas, não marcou o pênalti. A bola bate na mão do jogador, ele está com o braço aberto, é característica, se beneficiou da jogada. Então, em minha opinião, é pênalti, viu? Quebrou a central do apito, né? Mas aqui a gente ainda continua dando opinião. Poderia ter mudado a situação do jogo. Santa Cruz poderia empatar ali com 3 minutos, 1-1, e poderia mudar. Santa Cruz lutou muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi dominado pela superioridade da equipe do Ceará de Fortaleza, né? No caso, o Fortaleza. Se eu falar do Ceará aqui, o pessoal rival vai achar ruim. Então, do Fortaleza, e 4-0 foi o placar final. Os outros gols do Fortaleza foi de Lucas Crispim aos 16 do segundo tempo, Hércules ampliou aos 20 e Moisés aos 41 deu números finais. O Santa Cruz formou de Michael, Jefferson Feijão, depois Jadson, Alemão, Ítalo Melo, Ítalo Silva, Arthur Anderson, Paulista e Chiquinho, depois Felipe G2, David, depois Ariel, Lucas Silva, depois Gabriel Popó e Pipico, técnico Raniel Ribeiro. Fortaleza formou de Fernando Miguel, Brits, Tite, depois Benevenuto, Ceballos, Lucas Crispim, Hércules, depois José Wellison, Caleb, depois Moisés, Pikachu, Lucero, depois Silvio Romero, Thiago Galhardo, depois Romarinho, técnico Juan Pablo Voivoda. Lembrando agora que o Santa Cruz tem todas as atenções para o Campeonato Pernambucano, onde está em péssimos lençóis. Tem um jogo decisivo contra o Central no próximo sábado, às 4h30 da tarde, e esse jogo será o divisor de águas para o Santa. Irá definir o futuro do Santa Cruz não em 2023, mas em 2024. A arbitragem, como eu falei, deixou de marcar um pênalti de José Ricardo Vasconcelos de Alagoas, Esdras Mariano Lima Albuquerque e Maxwell Rocha da Silva foram seus assistentes todos lá do estado vizinho de Alagoas. Público no Arruda de 9.018 espectadores para uma renda de R$ 156.135. Ainda ontem no Recife, o Náutico fez 3-0, parecia que ia encaminhar facilmente a classificação, mas de repente o Ferroviário começou a reagir, chegou a fazer 2 gols, mas ficou nisso, 3-2. O Náutico nessa altura já estava sabendo que estava classificado, provavelmente deu uma relaxada. Os gols do Náutico de Jael aos 25 do primeiro tempo e aos 42. Ambos de cabeça. Souza aos 19 do segundo tempo. O Ferroviário descontou com o Kiwan aos 32 e aos 36 do segundo tempo. O Náutico formou de Wagner, Diego Ferreira, Paulo Miranda, depois Zanilson, Odivan e Diego Matos, Jamangabeira, Souza e Vitor Ferraz, depois Natan, Paulo Vidiero, Richarles, Jael, depois Júlio e Caion, depois Regis Tossato, técnico Dado Cavalcante. O Ferroviário formou de Douglas Dias, Rodrigo Negueba, Rony Lobo, Éder Lima e Zé Carlos, depois Kiwan, Lincoln, Felipe Guedes, depois Thalisson, Tiaguinho, Deizinho, Eric Pulga e Ciel, técnico Paulinho Kobayashi. A arbitragem foi do Piauí, de Antônio Dib Moraes no apito, Rogério de Oliveira Braga e Alisson Lima Damasceno nas bandeiras. Público nos aflitos de 5.348 espectadores para uma renda de R$ 84.613. E o Sport começou perdendo para o time misto lá do CSA, deu um susto na torcida, né? Depois a equipe se impôs e virou em show de Facundo Labandeira. O gol do CSA foi logo aos 12 minutos, numa cobrança de falta, a bola passou por baixo da barreira, Celcinho aos 12 minutos. O Sport empatou ainda no primeiro tempo com Labandeira aos 49 e logo a 1 minuto do segundo tempo o Sport virou com o próprio Facundo Labandeira. Gabriel Santos deu números finais aos 26 minutos do segundo tempo. Com isso, o Sport conseguiu a primeira colocação do Grupo A e a primeira colocação geral, que vai fazer com que ele decida em casa o jogo único das quartas de final,
Classificando, ele também vai decidir na Ilha do Retiro o jogo da semifinal. E se ele for para a final, que será em 2 jogos, a decisão, a grande finalíssima, será na Ilha do Retiro. CSA formou de Paulo Ricardo, Celcinho, Thales, Lucas Rian e Almir Luan, João Victor, depois William Oliveira, Bruno Matias e Giancarlo, Robinho, depois Tomás Bastos, Dedé, depois Giovanni e Tiaguinho, técnico Vinícius Bergatin. Já o Sport formou de Renan, o Everton, Chico, Sabine e Filipinho, Pedro Martins, Fábio Matheus, depois Luciano Juba, que entrou no segundo tempo, Matheus Vargas, depois João Igor, Labandeira, depois Paulinho, Wanderson, depois Jorginho e Gabriel Santos, depois Kaique, o técnico Anderson Moreira, que deu uma mesclagem no time, né? Colocou alguns titulares somente no segundo tempo. A arbitragem foi de Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia, auxiliado pelos seus conterrâneos Eli Carlos Franco e Ledes José Coutinho. Uma correção, eu disse que o CSA estava destinado na Copa Alagoas, hoje enfrenta o Coruripe pelas quartas de final, e o campeão não tem vaga direta na Copa do Brasil, mas vai disputar com o terceiro colocado do Campeonato Alagoano essa vaga na Copa do Brasil. A final lá do Campeonato Alagoano vai ser disputada entre Asa e CRB, feita a correção. Vamos agora para o panorama nacional. Bom, vamos de panorama nacional. A Argentina faz um primeiro amistoso hoje no pós-Copa. Vai jogar no remodelado, né, no reinaugurado Monumental de Núñez, que hoje é o maior estádio com capacidade da América do Sul. O jogo será contra o Panamá às 8h30 da noite. O Sport TV faz essa transmissão e vai contar com a base que foi campeã mundial há 3 meses, a seleção da Argentina, com Messi e companhia, tá certo? Então quem quiser acompanhar é só ver. Falar de seleção brasileira agora, o técnico Ramon Menezes, né, o técnico interino, fez algumas mudanças ontem no time, mas não descartou a equipe que já vinha treinando no treino da noite anterior, né, da tarde anterior. Então, provavelmente ele testou o Rodrigo como centroavante lá e testou também o Vitor Roque e também o Antony ali em posições variadas. Ontem o goleiro Ederson não treinou, teve um problema estomacal, e com isso o treinamento começou com o Everton, Emerson Royal, Militão, Ibanez e Alex Telles, deve ser esse realmente o time titular. No meio de campo, Casemiro, Andrei Santos e Lucas Paquetá, ele praticamente confirmou o Paquetá como titular. A dúvida no ataque, Rodrigo, Vitor Roque e Vitor Júnior começaram no decorrer do coletivo. Antony entrou no lugar de Vitor Roque e ocupou o espaço do lado direito, com o Rodrigo fazendo o papel de centroavante. Então o Rodrigo deve ser titular, a dúvida seria entre Antony e Vitor Roque. Se jogar o Antony, o Rodrigo passa a ser o centroavante. Palmeiras trabalha em 2 frentes nessa janela de transferência. Palmeiras que praticamente não contratou ninguém, vendeu 2 jogadores do seu elenco. Tenta agora a contratação do meia Richard Rios, que estava jogando no Guarani, no Campeonato Paulista, e também do Arthur, atacante do Bragantino, que já jogou inclusive pelo próprio Palmeiras. O Real Madrid retomou conversas para contratar Haaland para a próxima temporada. Sonho antigo, né? Ele estava no Borussia Dortmund, foi para o Manchester City. Real Madrid que está vendo, precisa de um substituto para o Benzema, quando o Benzema não puder mais jogar, né? O Benzema já tem uma certa idade, quando parar de render, quando também desistir e abandonar a carreira, né? Tem que ter o centroavante, e o Haaland é o perfil. Então na próxima temporada, para 2024, provavelmente o Real Madrid deve oferecer dinheiro pelo Haaland, atacante norueguês. E as seleções europeias voltam hoje ativas, né? Vão disputar as eliminatórias da Euro. Começa hoje, daqui a pouquinho, na agenda do dia, você vai ver todos os jogos programados, destaques para Itália e Inglaterra, né, que decidiram a última Eurocopa, o atual campeão e o vice, vão se enfrentar nessa primeira rodada, é o jogo que mais chama a atenção. O país sede será a Alemanha, por isso a Alemanha não vai disputar essas eliminatórias. Chamou até diferente da última Eurocopa, né, que teve várias sedes. Essa vai voltar a ter sede única. A Alemanha será a sede. São 23 vagas sendo disputadas pelas 53 seleções que tem lá na UEFA. Vamos chegando agora com o placar da rodada e a agenda do dia, onde você vai ver todos os jogos das eliminatórias da Eurocopa de hoje. E vamos chegando com o placar da rodada desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Ceará 2, Corinthians 1, Flamengo 4, Bragantino 3,
Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Pelo Catarinense, semifinal, jogo de volta, Ercílio Luz na final 0, Figueirense também 0. Pelo Campeonato Capixaba, jogo de volta das quartas de final, Porto Vitória classificado 1, Desportivo Ferroviária também 1. Pelo Campeonato Maranhense, final, jogo de ida, Motoclube 1, Maranhão também 1. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, jogos de volta das quartas de final, classificado Novo Horizontino 1, Oeste 0, classificado 15 de Piracicaba 0, Portuguesa Santista também 0. Copa Verde, jogos de volta das quartas de final, Remo classificado 3, São Raimundo de Roraima 1. São Raimundo de Roraima 0, 3-1 no agregado. Cuiabá 1, Vila Nova de Goiás também 1, Cuiabá classificado. Pelo Campeonato Mineiro, terceira rodada da repescagem, Caldense 1, Patrocinense também 1. E vamos chegando com a agenda do dia desta quinta-feira. Campeonato Brasileiro Sub-20, quarta rodada, às 15 horas tem São Paulo e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Bahia. E às 20 horas tem Cuiabá e América Mineiro. Campeonato Catarinense, quartas de final, jogos de volta. Às 19 horas tem Brusque e Concórdia, primeiro jogo foi 0-0. E às 21 horas tem Chapecoense e Barra, primeiro jogo Barra venceu por 2-0. Copa Verde, jogos de volta das quartas de final. Às 19 horas tem Goiás e Brasiliense, primeiro jogo foi 0-0. E às 20 horas tem Paysandu e Princesa dos Solimões, primeiro jogo também foi 0-0. E hoje começam as eliminatórias da Eurocopa, primeira rodada. Ao meio-dia tem Cazaquistão e Eslovênia. 16h45 tem Itália e Inglaterra, Macedônia do Norte e Malta, Dinamarca e Finlândia, San Marino e Irlanda do Norte, Portugal e Liechtenstein, Eslováquia e Luxemburgo, Bósnia e Islândia. Bom, estamos encerrando o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Academia Esporte, Zé Maria Campos do Campo Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas e ao vereador Professor Vavá pelo apoio cultural. Antes da gente ir embora, só um lembrete. Amanhã a gente tem futebol no rádio, viu? Na Rádio do Bar, a partir das 8h30 da manhã, mas teremos também o nosso Pesqueira Esportes. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubão.